Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 13 horas 2 minutos, 1 hora e 2 minutos. Anota aí, acabou-se. Acabou-se, é um K, é um B, um osso, acabou-se o mês de janeiro. 31/1/2025. Quem fez, fez. Quem não fez, fica vendo quem fez fazer. Não é verdade? Então, sexta-feira a gente vai receber, estamos recebendo aqui Cleibson Clementino, que é personal trainer. E a gente vai conversar com ele, com o doutor Aquiles Gima. Você está atrasado, viu? Liga aí na 91,5 para receber o recado aqui ao vivo. Viu? Pois é. Chama na grande, pisa fundo nessa Mercedes aí, né? Não, Cleibson? Com certeza. Então, né? Daqui a pouco o homem risca aqui. E a gente vai falar sobre o seguinte: atividade física e saúde vascular. Você já aprendeu aqui ao longo desses quase 12 anos do Saúde em Foco que é importante a gente não estar parado, a gente se mexer. Então já começo aqui conversando com o Cleibson, perguntando, Cleibson, quais são os melhores exercícios para a gente melhorar a circulação sanguínea e prevenir problemas vasculares? Primeiramente, boa tarde, Pepe. Foi um prazer estar aqui com você hoje, nessa tarde. De novo, né? De novo, novamente. E vamos mais e mais. Vai em Deus. Mas, assim, os principais exercícios, quando a gente fala da questão do vascular, na verdade, a gente trabalha muito com a questão aeróbica, né? E hoje, muito voltado também à musculação, que vai ajudar bastante essa pessoa que está em procura de melhorar, né, essa parte patológica dela também. Então, desde a caminhada, mas também principalmente a musculação é muito importante para a saúde vascular. Inclusive, Cleibson, estudos recentes, eles demonstraram e conseguiram mostrar que, na realidade, nós precisamos envelhecer com músculos, né? Então não basta você que faz a caminhada bacana, melhor do que você estar parado, né? Melhor do que você estar em casa parado em cima do sofá, engordando e comendo pipoca e tomando refrigerante. Mas essa caminhadinha não vai resolver muita coisa, não. A verdade é essa, né? Exatamente, Pepe. A caminhada, só a caminhada não resolve. O que é que a gente precisa? Né? Deus é maravilhoso que Ele colocou a musculatura, a estrutura muscular, para que a gente possa se movimentar. Então, o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, para ter essa movimentação. E como dizia minha avó, água parada cria bicho, né? Se a gente fica com nossa estrutura muscular parada, ela vai atrofiar. E aí vem sérias sequências, né? Diante daquela parada que você dá no seu corpo, porque você não está se movimentando, você não está ativando essa musculatura, e aí você vê as sérias patologias que a gente já conhece, muitas delas, né? Inclusive a questão da questão da vascular da pessoa. Então, a nossa musculatura ela foi feita para se movimentar e ao mesmo tempo de ser ativada com a musculação. O porquê a musculação? A musculação ela vai ajudar a nossa musculatura a ter aquela inflamação boa que a gente chama. Com essa inflamação boa, você vai ter uma dilatação. Então, a nossa corrente sanguínea ali vai precisar correr mais ali naquela região e você vai aumentar mais ainda a sua circulação. Então, a caminhada em si, ela não vai resolver. O que vai resolver é quando você trabalha em conjunto, desde a musculação e também a caminhada. E também, Cleibson, tem um detalhe importante. Por exemplo, algumas pessoas têm algumas limitações, né? E aí a gente vai arrumar desculpa. Porque desde do Gênesis que a gente vive arrumando desculpa, né? Exatamente. A mulher que tu me deste, o bico de papagaio que tu me deste, a minha hérnia de disco, você já toma posse dela para você, né? Eu tenho hérnia de disco, mas ela não é minha, não. Ela é de alguém aí que eu peguei emprestado. Se alguém quiser aí falar aí, manda pro telefone para aqui, eu mando para você, né? Aí você fica logo, não, porque o meu bico de papagaio, porque é minha, você já toma posse daquilo ali. Já, na minha opinião, já tá meio que errado aí, porque você não nasceu com isso. Deus criou você perfeito, né? E eu, né? Então, assim, você tem hernia de disco? Tá bom. Você tem que fortalecer o quê? A musculatura para não ter crise. No ano passado, olha que negócio interessante. Eu tava vindo para cá, eu tinha tomado banho e tava vestindo minha cueca. Né? Meu amigo, a gente veste tudo errado, né? Aquele movimentozinho de se abaixar para colocar uma perna nessa brincadeira deu uma travada aqui.
deu uma travada. Eu falei, opa, tem um negócio muito errado aqui. E eu senti aquele choque, aquela puxada de choque, né? Exato. E aí o que é que aconteceu? Eu falei, eu tive que pedir socorro, né? Gritei o nome da minha esposa, vem, corre aqui. Foi o que eu ouvi, digo, não consigo mais não. Ela teve que vestir minha cueca, eu tive que deitar na cama, ela vestir minha calça, entendeu? Aí sim, fui logo procurar ajuda, que tem que ser assim. Rapidinho. Feito ressonância, tá lá, hérnia de disco. E agora, doutor, o que é que a gente faz? Lá no doutor Vinícius Menezes, reumatologista, a quem eu quero mandar um abraço. Doutor, o que é que faz aqui? Disse, André, a ressonância está bem clara aqui. Você tem que fazer fisioterapia agora. E você vai ter que, posteriormente, fazer exercícios para fortalecer essa musculatura. É o que o fisioterapeuta vai lhe dizer lá. Tá bom? Mas garanto a você, a sequência e a frequência vão fazer com que esse problema vai sumir. Imagina, você tá parado e você dizer, não, eu vou... E realmente, comecei a fisioterapia lá com as meninas, com a Joyce, com a Juliana aqui na Fisiosaúde. E comecei a sentir que não tinha mais dor, né? Olha o atrasado. Esse rapaz. Esse. Ai. Vai. Chama. Bora-se embora. Vamos pra cima, vamos pra cá. Então, assim, quando eu me dei por conta, né? Eu já tava, quando eu fui pra academia, então eu já tava sem dor. Então não tive aquele negócio de, eita, fui pra academia no primeiro dia, tô morto, tô acabado, tô destruído. Sim. Né? E por quê? Porque eu comecei a fortalecer a musculatura. Só pra você ter ideia, eu tô indo pra academia 5 da manhã, já fui hoje. Parabéns. Né? Se botar o MOOC da gente aqui, dá um segurança bom do Donald Trump. Boa tarde, doutor Aquiles. Boa tarde, meu amigo. O doutor Aquiles foi de 5 também hoje que eu vi. Foi, tava comigo lá. Foi? Tá vendo aí como é? Paula também tava lá. Rapaz, todo mundo, né? Marcando a presença. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo, amigo. Eu só tava com saudade, no mês de janeiro todinho, pô. Tava com saudade de você. É verdade. Estamos aqui para manter a parceria, né? Sempre. Dar informação para o nosso povo. A gente precisa cada vez mais. Nunca foi tão necessário a boa informação ser divulgada, André. Nunca. Porque o tanto de gente que tem desinformado o povo sobre coisas saudáveis e coisas verdadeiras a serem feitas para cuidar da saúde tem diminuído assustadoramente pela quantidade de informações, às vezes nem tão verídicas ou tão necessárias ou úteis, que possam causar uma verdadeira promoção da saúde às nossas pessoas, do nosso país, do nosso estado. E é muito importante que as pessoas que tenham uma informação verdadeira, uma informação boa, realmente, possa ser passado, porque senão o povo vai se alimentar apenas de informações que não são tão verdades assim, que podem causar até um prejuízo ou uma doença, ou até um dano à saúde daquela pessoa que está recebendo aquela informação. Verdade. Doutor, quais são os principais problemas vasculares que poderiam ser evitados ou prevenidos com a prática regular da atividade física? Então, por incrível que pareça, graças a Deus a gente já informou, assim, nos tempos que a gente tem passado essa informação, mas por incrível que pareça, às vezes é subestimada a atividade física como uma promoção da saúde, uma prevenção da saúde, André. Por incrível que pareça, a capacidade de reduzir, por exemplo, infarto. Quantas pessoas hoje que estão nos escutando perderam parentes, amigos, por causa de um infarto? Segunda coisa, um AVE, acidente vascular encefálico, o famoso derrame. Quantas pessoas também ou estão com sequelas, ou estão acamadas, ou estão sem fala, sem conseguir caminhar por conta de um AVE, ou até perderam a vida por conta de um acidente vascular encefálico que poderia ser talvez evitado se o paciente ou aquela pessoa tivesse uma vida mais regrada, mais saudável, voltada à atividade física. Uma das coisas pode ser o infarto, pode ser o AVC, que são os mais conhecidos assim da gente, mas também o paciente pode desenvolver uma coisa que pode gerar complicações secundárias, André. No meu caso, por exemplo, no caso da minha especialidade, quer dizer, o diabetes.
a atividade física tem a capacidade de prevenir, não deixar você se aproximar daquela enfermidade silenciosa que é capaz de causar tanto dano à nossa circulação, em qualquer parte do corpo ela tem essa capacidade. E a hipertensão também, que também pode gerar esses problemas graves que eu comentei aqui agora. Então, pressão alta, diabetes, infarto e AVC são coisas muito importantes que podem ser prevenidas e até evitadas se o paciente seguir uma atividade física frequente, acompanhada, claro. Perfeito. Tem uma pessoa aqui que eu tenho certeza que você vai levá-la para jantar hoje à noite, viu? Ana Paula Salles, ela diz assim: os melhores, boa tarde, estou por aqui, viu? Cleibson é muito top. 5 da manhã é o point, todos na Aquafit. Tem que ter coragem, amigo. Olha, vou dizer um negócio a você. Você levanta assim, eu levanto 4h30 todo dia, né? Aí eu, 4h30, 4 horas, eu olhei pro Bolota, nem o Bolota queria sair de lá. Eu digo, rapaz, não sei se eu chame, né? Dona Valéria. Aí, digo, Morena, vamos. Toquezinho assim, ei, vai mesmo. Vamos embora. Quando a mulher diz vamos embora, então acabou-se todos os recursos. Nem o STF a gente consegue recurso. Não tem como. Quando diz, não, vamos embora, pronto. Entendeu? Vamos fazer o café, comer uma bananinha, escovar o dente, vamos embora. E foi. E interessante, Cleibson, é que quando você faz isso às 5 da manhã, eu fazia mais tarde. Ia 9, 9h30. Mas eu digo, não, a minha filha começou a estudar e ela não tem horário, então para acompanhá-la eu comecei a ir às 5 da manhã também. E o que é que acontece? Você percebe, cara, que o seu dia é mais produtivo. Você percebe que parece que o cara colocou 220 na tomada ali para você, né? Que você fica, né? Obrigado. Então, quando o cara, vocês não estão nessa fase não, mas eu já estou nos 50, e a pilha parece que demora mais, parece que você pegou uma Duracell ali, né? Enquanto você vai nas outras áreas, você pegou uma Rayovaczinha daquela, né? Mas você fala sobre isso, sobre você endorfinar logo nas primeiras horas da manhã. É importantíssimo, né, as primeiras horas da gente da manhã, né? Então, assim, quem pode fazer a atividade física, né, o exercício físico pela manhã, escolha pela manhã. Lógico que a gente precisa, né, dentro da nossa rotina, encaixar o exercício físico. Como você falou, a palavra é certa, a endorfina. Quando a gente libera isso logo de manhã, o nosso dia é mais produtivo. A gente começa o nosso dia melhor. Até porque o nosso primeiro compromisso foi com quem? Com o nosso corpo. Então, o nosso corpo ele precisa desse movimento, como a gente estava falando, para dar continuidade nas nossas atividades. Então, eu tenho uma aluna, Pepe, que ela treinava às 17 horas. Às 17 horas da tarde, ela treinava. E, diante da rotina do trabalho dela, ela só tinha uma opção: treinar às 5 da manhã. E ela, e agora, Clécio, o que é que eu faço? Eu disse, a gente vai treinar às 5 da manhã. Vamos fazer essa primeira semana de teste e você vai se acostumando, né? O Aquiles vê ela lá. E ela começou, então, para ela, hoje, quando foi o dia, ela chegou e disse, e aí, como foi a semana? Eu disse, Cleibson, excelente. Meu dia nunca rendeu tanto como essa semana. É a Duracell que eu falei aqui, meu filho. A pilha parece que, né? Então, você precisa acordar, né? E se você pode ir para academia, vá diretamente para academia, movimente seu corpo, porque assim, pode ter certeza, como você está tendo esse exemplo, como Aquiles tem, como eu tenho, e outras pessoas têm também, se você tem aquela preguiça, porque as primeiras horas realmente é difícil, eu falo que é a decisão, né? É a nossa decisão, a nossa escolha. Então a gente decide melhorar a nossa rotina, a gente decide melhorar nosso estilo de vida e a gente decide viver mais. Quando a gente acorda, logo cedo a gente decide viver mais. Doutor Aquiles, a gente estava falando antes de você chegar aqui em relação à questão de você ter músculos, né? A gente estava falando aqui, a galera que faz a caminhada, que continue fazendo a caminhada, mas é preciso a gente envelhecer com músculos. Isso. Entendeu? Porque, inclusive, eu estava vendo ontem nas redes sociais um vídeo de algumas pessoas que você diz assim, não, essa pessoa não tem essa idade não. Verdade. Né? Essa pessoa não tem essa idade não. Né? Pessoas com 70, com 80 anos, muito bem fisicamente. Entendeu? Você diz assim, caramba, e o que foi aquilo? Músculo. Dá até vergonha muitas vezes a gente olha, né? E depois? Você tá com 70, eu tô aqui. Pois é, eu digo, eu tô aqui com 54, tô quase lascado aqui, quase morto. E a pessoa tá ali, né?
Então, doutor Aquiles, fala pra gente essa questão agora, essa nova descoberta. No ano passado já tem pesquisas recentes, que fala da importância da aquisição, da gente ter músculos. Eu queria associar essa questão da musculatura com a saúde vascular. Sim, vamos associar. Eu posso dizer a você, André, que já é sabido recentemente, talvez já sabia-se mais, mas essa informação foi pulverizada há pouco, depois do boom, né, do mundo fitness. E chegou a essa conclusão de alguns estudos mostrarem que quem envelhece com mais saúde é quem consegue adquirir músculo, principalmente no grupo inferior, ou seja, quadril, glúteo, pernas, coxa e perna, entendeu? Por quê? Vamos lá, um exemplo simples. Os maiores acidentes que eu recebo, que eu atendo na unidade de emergência, então algumas quedas que chegam lá são devidos a acidentes causados em casa, quedas em casa, porque o idoso ele não consegue se sustentar por tropeçar em qualquer coisa. Isso eu não estou falando que é um tropeção daquele que a gente, quando tropeça, anda 2 km para conseguir parar, não. É um tropeçozinho até numa pontinha de tapete leve, numa sandália, numa coisa que atrapalha o caminhar dele, e ele não se sustenta porque a perna não tem força. O grupo muscular, o quadríceps, o glúteo, associado ao glúteo, a lombar, a panturrilha, ele é capaz de conseguir evitar alguns acidentes desse tipo, como quedas e fraturas, que levam o idoso a um risco maior, que é uma parte acamada, que em consequência pode gerar, além, na minha parte vascular, de úlceras, por exemplo, de pressão, do paciente ficar acamado por muito tempo, também uma trombose, pelo paciente permanecer acamado por muito tempo em decorrência de uma fratura. Obrigado, querido. Então, me relacionando à parte vascular agora, especificamente, André, nós temos nosso conhecido segundo coração, que é a panturrilha, o músculo da panturrilha, que ele, para descer todo santo ajuda, né? Então o coração, quando bombeia, a capacidade que ele tem de bombear o sangue, e o sangue vai sair de dentro do peito até lá embaixo, vai ser canalizado pela artéria aorta e vai até as pernas. Só que para subir, amigo, ele sobe pela veia e precisa de ajuda também. Além das válvulas, o sangue também precisa da compressão, do aperto dessa veia pela musculatura da panturrilha. Então, quanto mais você treina perna, treina coxa, treina panturrilha, você vai auxiliar a sua circulação, não apenas do sangue, mas também da linfa, que é um líquido que corre na gordura da perna do paciente, e o paciente vai assistir a perna dele, não dá dor de cabeça para ele. Em que sentido? A sensação de cansaço, a sensação de peso, o inchaço que pode dar no final da tarde é diminuído ou até impedido por conta dessa ação muscular, que a gente consegue malhar ou trabalhar a musculatura a ponto de ela ajudar a circulação nesse patamar. E acredite, meu amigo, é como se você turbinasse literalmente o sistema circulatório de baixo para cima. Você colocasse nitro na bomba da panturrilha, quando você malha ela, capaz de empurrar de volta o sangue. E isso, André, nem todo mundo gosta de fazer, mas a gente precisa entender que quando a gente está doente, a gente não toma remédio. Então, a atividade física é um remédio. Só que é um remédio que necessariamente você não está doente. Você vai tomar um medicamento para não ficar doente. Entendeu? Essa é a chave da coisa. Às vezes a gente cai numa repetição de dizer ao paciente que faça atividade física. Pô, doutor, mas de novo essa história, toda vez o senhor bate na mesma tecla. Mas por que será? Por que será que a gente, como o Clebson falou, por que será que às vezes dá até vergonha de você ver um idoso correndo uma maratona e você, que é mais novo, não consegue correr mais do que ele? É verdade. Entendeu? É verdade. Então, é uma coisa assim que essa saúde vascular, ela acontece por uma série de melhorias hormonais que acontecem quando a gente pratica atividade física. Sem elas, a gente pode até produzir, mas não na quantidade ideal, adequada. E isso
atrasa a nossa saúde, porque vai dando tempo de, por exemplo, a gente acumular gordura nas artérias, a gente juntar gordura no fígado, né? Que todo mundo que faz ultrassom parece que a primeira coisa é tem gordura no fígado. Então, isso aí é uma coisa evitável. Mas a gente só consegue isso fazendo atividade física. Perfeito. Eu tive hoje na academia, como eu falei pra vocês, tinha uma pessoa que aparentemente era mais velha do que eu, meu amigo. Digo, eu vou me embora. O mal tinha chegado. O velhinho pega peso, meu filho. Rapaz, o cara pega peso, meu. Eu fiquei olhando assim pro cara, quando o cara olhava pra mim, eu cheguei a baixar a cabeça assim, entendeu? Pra ele não olhar pra mim. Eu digo, um dia eu chego lá, né? E o cara, uma draga assim, fortão, sabe? Pá. Eu fazia uma sequência, passava meia hora parado e eu fazia uma sequência, daqui a 5 minutos eu tava agarrado de novo na máquina. Eu digo, rapaz, bicho, né? É coisa boa de se ver, né? Eu vou pro intervalo, mas antes quero dar aqui as boas-vindas à doutora Maiara Mendes, gastroenterologista e endoscopista, que vai estar com a gente nessa... Fantástica, referência. Pois é, 12ª temporada, que começa segunda-feira. Saúde em Foco faz 12 anos no ar, segunda-feira. Então tá aí na tela, patrocinadora confirmada, doutora Maiara Mendes, muito obrigado pela confiança, assim como o doutor Aquiles, doutor Vinícius, doutor Valberto Santana, a doutora Laura e Larissa Fonseca estão aqui com a gente, né? Então, parabéns aí para nós que podemos ter a sua presença aqui, tá bom? Vou pro intervalo tomar uma água aqui com essas duas figuras, daqui a pouco a gente volta falando sobre atividade física e saúde vascular. Não sai daí, não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Rádio MM. Com André Pepes. Muito bem, estou conversando com essas duas feras aqui, doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular, e o personal Cleibson Clementino, falando sobre atividade física e saúde vascular. Doutor Aquiles, então você me falava antes aí do intervalo que a falta de exercício pode levar ao desenvolvimento de varizes e trombose venosa profunda, né? Exatamente. E assim, existem atividades físicas mais recomendadas para quem já tem varizes ou insuficiência venosa? Então, o ideal é... A insuficiência venosa, ela precede um defeito de funcionamento da veia, ou das veias do sistema, geralmente do sistema superficial. São essas varizes que a gente nota nas pernas dos pacientes quando a gente vê. Para que não exista uma progressão mais rápida dessa doença, então a atividade ideal é uma combinação entre atividade de velocidade, por exemplo, ou de esforço tipo corrida, caminhada, bicicleta, aliada à atividade de fortalecimento muscular. Porque a gente não pode cortar o paciente da cintura para baixo e tratar as pernas dele e esquecer o resto, né? Porque a gente não pode pensar em fazer, então, já que é insuficiência venosa, a gente vai ajudar com a bomba da panturrilha, a gente vai fazer só musculação. Tá, só que a gente tem que lembrar que o paciente tem uma bomba de baixo, que é a panturrilha, e a bomba de cima, do coração. Entendeu? Então, as atividades, o Cleibson pode discorrer disso 500 vezes melhor do que eu. E as atividades musculares, por exemplo, para fortalecimento, também tem que estar aliada à parte de aeróbico, para auxiliar o funcionamento do coração, da resistência, entendeu? Do paciente, para que isso melhore a circulação dele cardiovascular também, entendeu? Então, para quem tem doença de varize, o ideal é que haja o ideal. Nem sempre todo mundo consegue esse ideal, mas o ideal é que seja que tenha essa aliança entre atividades aeróbicas, mas atividade muscular mesmo, que é a atividade de fortalecimento muscular. Ok. Cleibson, como equilibrar treino de força e cardio, já que o doutor Aquiles acabou de dar deixa aí para o cardio, para otimizar a saúde dos vasos sanguíneos? Muito simples, Pepe. Dentro da periodização, a gente pode, dependendo da rotina da pessoa, muitas vezes as pessoas não têm aquele tempo de fazer o treino dividido, né? Seja ele treinar numa parte de musculação pela manhã, por exemplo, ou fazer um cardio, né? Uma atividade aeróbica na parte da tarde ou na parte da noite. Tem gente que não consegue. O ideal seria assim, a gente dividir dessa forma. Mas hoje você pode fazer, você que tem mais um tempo, dependendo da sua rotina, você pode fazer incluindo isso no próprio treinamento, né? Aonde a gente chama da periodização para aquele indivíduo. Por exemplo, eu tenho alunos meus que ele não tem tanto esse tempo de treinar 2 vezes na semana, né? 2 vezes no dia, né? Separando essas atividades. Então, o que é que a gente faz? A gente separa um trabalho de HIIT, que é o famoso HIIT, por exemplo, aqueles que conseguem fazer um trabalho de intervalado, dentro do treinamento pós o exercício, pós o treino de musculação, a gente pode fazer um trabalho intervalado com ele, né? Especificando melhor quando ele principalmente faz membros superiores, né? E aí a gente pode também aliar a atividade também aeróbica, os seus 20, 30 minutos depois, numa corrida, numa própria caminhada, por exemplo, num aeróbico hoje que está muito forte, que é a escada, né? A ergometria, que é a escada. Então, a gente pode fazer isso também, essa separação. Agora, aquelas pessoas que conseguem separar o treino de musculação, por exemplo, na parte da manhã e o treino aeróbico na parte da tarde, ou vice-versa, seria o ideal. Perfeito. Você estava falando aí, eu estava pensando, depois de um tempo que você começa a treinar, o seu corpo começa a mudar, né? Seu braço as camisas já vai ficar mais apertada, né? Você já vai vestir as camisas com uma determinada dificuldade, né? E teve um dia que, depois de uns 4 ou 5 meses que eu já estava lá, eu estava trocando de roupa, né, no quarto, tá? E estava me olhando no espelho, a Morena entrou no quarto e disse: "Tu tá olhando o quê?" Eu digo: "Eu tô olhando como eu tô gostoso, como eu tô lindo." Eu me pegava se eu fosse eu, né? Então você tem que chegar nesse nível, né? Se você não gostar de você, quem é que vai gostar? Verdade. Entende? Não existe você amar outra se você não começar a amar você primeiro, a gostar do que você tá vendo. E eu confesso que é você que eu não tava gostando muito do que eu tava vendo, não, há uns meses atrás. Leva pra mim, rapaz, um bucho velho,
Eu digo, rapaz, um cara com 53, né? Que nem eu. Com um bucho desse. Né? Nem a maresia. Né? Nem a maresia quer. E até porque só quem tem que querer é Moreno, né, Moreno? Fica quieto aí. Então, veja só. Você tem que fazer alguma coisa que lhe dê prazer, que você goste de fazer. Seja pilates, seja musculação, seja bike, seja corrida de rua. O que importa é que você se mexa e que você comece a gostar dos resultados que você está vendo. E olha, pode ter certeza que você vai rejuvenescer. Eu queria falar sobre isso, doutor Aquiles. Mas antes, eu queria lhe perguntar o seguinte: qual é a relação do sedentarismo e doenças como a trombose venosa profunda? Porque isso é uma doença grave, todo mundo sabe o que ela significou lá na Covid. Quando falava em trombose, o cabo já estava com o pé. Né? E agora todo mundo já sabe o que é trombose por conta da Covid. Então eu queria saber, você que está em casa, né, com um pote de Nutella, agora, que nem o professor aloprado lá, né, comendo aquele pote de Nutella com a garrafa de refrigerante desse tamanho, né, dizendo, não, eu não vou não. Eu só me lembro daquela música do Madagascar, eu me remexo muito. Você tem que se remexer. Então qual é a relação entre o sedentarismo e doenças como a trombose venosa profunda? O sedentarismo, André, ele mexe com o funcionamento inteiro do corpo. Como eu expliquei antes, alguns hormônios em quantidade ideal para o funcionamento do corpo e para as prevenções com relação à aterosclerose, por exemplo, eles funcionam, ou os níveis ideais acontecem quando a gente está praticando atividade física. Se eu deixo de praticar isso, eu diminuo a produção desses hormônios e facilito, por exemplo, algumas enfermidades, por exemplo, como a pressão alta, que podem inflamar, por exemplo, a parte interna dos vasos sanguíneos, e essas inflamações, falando das artérias, podem facilitar o depósito de gordura sobre elas, dentro dos vasos sanguíneos, estreitando a passagem de sangue para a perna. Pode existir uma trombose arterial, quando o trombo ou quando o sangue fica tão devagar naquela passagem, por tanta gordura, que ele pode coagular ali dentro. E aí fazendo o paciente parar a circulação que vai para a perna, por exemplo. Uhum. Com relação à veia, que a gente conheceu muito a Covid, por exemplo, a trombose venosa, ela pode acontecer mediante um motivo. É o sedentarismo que causa trombose? Não, não é o motivo que causa trombose, mas ele pode facilitar uma complicação que auxilie o desenvolvimento da trombose? Sim. Que tipo? Vamos lá. O paciente é sedentário, aparentemente o sedentarismo ele traz consigo o vizinho dele, que é a obesidade. A obesidade diminui a capacidade, por exemplo, do paciente respirar. Ele respira menos, respira mais curto. Ele anda pouco, fica mais sentado, na posição realmente sentada, e o abdômen, às vezes, a depender de quem é sedentário e obeso, ele comprime as veias que estão aqui na região da virilha. Isso dificulta a velocidade do sangue. O sangue tem uma velocidade certa a cada batida do coração, dele circular no corpo, para que dificulte a coagulação dele. Se o sangue fica mais lento, ele consegue coagular. Então, necessariamente não é a obesidade quem causa, mas a obesidade pode facilitar o desenvolvimento da trombose quando o paciente, a obesidade não, o sedentarismo, pode facilitar o desenvolvimento de obesidade, pouca atividade física realmente, o paciente fica em posições que facilitem o desenvolvimento da trombose, como sentado, parado muito tempo. Uhum. Entendeu? Então, isso pode facilitar quando o paciente há desenvolvimento da trombose, principalmente quando o paciente também tem outras comorbidades associadas. Por exemplo, ele é sedentário e fuma, ele é sedentário e é diabético, entendeu? Então, esse tipo de situação causa ou pode causar uma trombose, sim, em associação com o sedentarismo. Então, não é a causa principal, mas ele pode facilitar o desenvolvimento, sim. Como causa secundária. Então, causa secundária. Cleibson, existe um tempo mínimo de atividade física recomendado para manter a saúde vascular? Sim, existe se você pode fazer entre 30 a 60 minutos todos os dias,
né, para você manter, né, essa saúde, né, vascular, você melhorar o seu condicionamento físico, né? Então, assim, quando você mantém esse nível de tempo para você, quando você se doa. Agora tem gente que tem mais tempo de passar um pouco mais, né? Tem gente que tem mais tempo de ficar um pouco mais na academia ou nas atividades a parte que consegue fazer, mas assim, o tempo mínimo mesmo, a gente separando nosso tempo de 30 a 60 minutos todos os dias, já é suficiente para que a gente mantenha a saúde no nosso corpo. Uhum. Aquiles, existem algumas atividades físicas mais recomendadas para quem já tem varizes ou insuficiência venosa? Tem. As mais recomendadas são sempre essas de corrida, academia para musculação, é muito, muito recomendado, e a caminhada. Porque quando você trabalha essa musculatura, e por que eu digo trabalhar a musculatura? Porque tem pessoas que têm uma coisa que chama sarcopenia. O que é isso? Com o passar da idade, a tendência é que a musculatura, se você não trabalha, ela diminui o volume de musculatura e começa a crescer gordura no meio das fibras. E isso dificulta a contração muscular. Dificultando a contração muscular, diminui a capacidade da bomba de jogar o sangue de volta para o coração. E isso pode complicar, aumentando o fluxo de sangue, ou aumentando a pressão do sangue lá embaixo, porque ele não consegue subir lá no tornozelo, porque ele não consegue subir de forma adequada, e pode piorar as varizes que você tem e facilitar o desenvolvimento de novas varizes. Então, sempre que você pensar numa atividade física, por exemplo, caminhada, aí às vezes o paciente diz, eu não tenho condição de fazer caminhada porque eu tenho problema no joelho. Tenho problema no joelho, tenho problema no tornozelo, então eu não posso fazer. Bicicleta você não bate. Você não tem a pancada. Bicicleta você pode fazer. Tem outra atividade que dá para fazer que possa trabalhar também as pernas como um todo, por exemplo, sem a pancada, hidroginástica. Você também vai trabalhar a musculatura sobre resistência. Cleibson pode discorrer disso melhor do que eu, mas é como se você trabalhasse sobre resistência, facilitando o trabalho do músculo também. Lógico, cada qual na sua proporção de atividade, mas são atividades que, se o paciente não pode atividade de impacto, ele pode atividade na água. Se ele não pode atividade na água, ele pode atividade na bicicleta. Então, são coisas que a gente precisa fazer para quem tem doença venosa, para fortalecer a musculatura da perna e da coxa, para que essa bomba possa forçar o líquido, que é a linfa, a subir de volta para a circulação, para o coração, da circulação sanguínea, e o sangue, para que não fique represado lá embaixo, aumentando a pressão da veia, piorando as varizes que ele já tem ou auxiliando no desenvolvimento de outras. Perfeito. Cleibson, quais são os sinais? Quais sinais indicam que uma pessoa deve procurar um cirurgião vascular antes de iniciar uma rotina de exercícios? Tem muito com a gente no início, né, quando a pessoa procura o profissional de educação física, a gente trabalha muito a avaliação física dessa pessoa. Então, a gente vai fazer uma anamnese, um estudo de caso com aquela pessoa, e dentro desse estudo de caso a gente vai verificar. Então, quando aparece, muitas vezes até uma veia que está na proporção maior, né? E quando aquela pessoa fala das dores, do cansaço da perna, muitas vezes relata isso na anamnese, né? A gente já pede para que vá, antes de a gente iniciar, ela consiga fazer uma consulta com um vascular para até orientar melhor se vai precisar, se qual o nível de atividade que ela pode fazer. Tem que ser uma atividade mais leve aqui agora. Vamos falar com o profissional para ele direcionar da melhor forma desse jeito, né? Então, assim, a importância também do profissional de educação física é conhecer a patologia, né? É muito importante. Então, assim, você identificar isso, né? Principalmente a anamnese, ela é fundamental, né? Porque a gente tem relatos, né, da sua vida, desde do seu passado para o atual, aquilo que as pessoas já têm. Então, assim, é muito importante para que o paciente venha falar, né, sobre essas situações, e aí a gente encaminha, né, para o médico. Ok. Doutor Aquiles, existe o uso de meias de compressão indicadas para quem treina regularmente?
Ah, boa. Isso aí foi uma boa pergunta, porque me fizeram essa pergunta também, se podia comprar qualquer tipo de meia de compressão pela internet. Não. Tá certo? Vou desmistificar bem isso, porque eu escutei de pessoas até que são bem instruídas. Só que algumas vezes isso passa batido pelo modismo, né? Às vezes é uma meia colorida, que é tão legal, tão bonita, combina com a roupa que eu quero vestir para ir correr, para ir para uma prova, beleza. Mas assim, se eu quero vestir, colocar a meia apenas como forma decorativa, independe de qualquer tipo de marca ou qualquer tipo de pressão. Se eu quero no sentido terapêutico, o tratamento, entendeu? O auxílio realmente na circulação da perna, aí não é todo tipo de meia que você pode calçar. Porque tem determinadas marcas, eu não vou citar, mas assim, tem marcas que vendem a meia, mas dizem, é uma meia de compressão. Beleza, mas qual a pressão? Entende? Existem meias de leve compressão, média compressão e alta compressão. Entendeu? Para movimento, essas meias têm uma coisa que chama coeficiente de elasticidade. Então, essas meias, elas têm um coeficiente de elasticidade que ele funciona mais quando o paciente está em movimento. Então, são meias para movimento. Por isso que tem que ter a especificidade da pressão que você está usando para cada finalidade. Pode ser uma média compressão para você correr? Pode. Você não vai tratar, mas se for uma coisa para você que você pode usar no dia a dia para treino, pode. Pode ser leve? Pode. Pode ser alta? Não. Não há necessidade. A meia de compressão, de alta compressão, ela tem orientações específicas para tratamentos. Entendeu? Então, o caso do esportista, ele pode sim usar o tipo de meia, desde que seja orientado qual é o tipo de compressão que ele deve usar adequadamente e tirar da cabeça isso assim, desse sentido. Se eu quero vestir uma meia de compressão, mas que é para uma coisa assim, independe, eu só quero realmente para ficar legal, vai ficar combinando, tranquilo, sem problema com relação a isso. Mas se você quer realmente usar a meia como forma de auxiliar a circulação, aí a gente tem que indicar direitinho que tipo de meia. Hoje é uma gama de modelos que podem ser utilizadas, mas desde que seja bem orientado para poder o paciente melhorar com relação à funcionalidade da meia e o auxílio da circulação. É a meia que vai melhorar, por exemplo, o desempenho daquele atleta? Não. Não é a meia que faz milagre. O desempenho é o treino. Aí é o educador físico, aí é o Cleipson que vai dar jeito nisso. Porém, o que auxilia a meia, então, numa atividade? Ela melhora a contratilidade muscular no sentido de que ela mantém a musculatura. A gente já tem uma semicontração muscular. O músculo da gente nunca é relaxado 100%. Mas a meia, ela consegue deixar as fibras mais concêntricas para que a contração muscular melhore com relação à parte circulatória de linfa, de sangue. Então, teoricamente, isso também auxiliará no funcionamento do músculo. Mas não é a meia quem vai dar um melhor resultado, por exemplo, numa corrida, numa bicicleta. Então, pode usar todo tipo de meia? Sim, dependendo ou melhor, não, porque ela deve ser orientada para a sua finalidade. Se a finalidade é apenas estética, pode ser qualquer uma, independente da pressão. Se a finalidade é tratamento, aí ela deve ser realmente orientada para que ela possa usufruir do melhor efeito da meia. Perfeito. Doutor, antes da gente terminar, tem uma pergunta aqui da Dinalva Santos. Ela disse: boa tarde, gostaria de saber por que eu sinto minha mão dormente. Qual o médico que eu procuro? Boa. A mão dormente. Vamos lá. Dormência na mão é tudo que é sensibilidade. A gente detém a sensibilidade pelos nervos que saem da coluna do pescoço e vão até a mão da gente. Entendeu? Então, se ela está sentindo dormência na mão, antes de tudo, ela precisa ser avaliada para entender qual a causa dessa dormência. Podem ser causas desde coisas simples, ou seja, movimentos repetitivos, as famosas LER, né? Lesão por esforço repetitivo, que pode causar isso. Síndrome do túnel do carpo pode causar isso. Uma causa vascular, síndrome do desfiladeiro, que a gente já falou em algum outro momento aqui na Saúde em Foco, pode também causar isso. Então, algumas entidades, tanto vasculares quanto osteomusculares e até nervosas, nervo,
Por exemplo, se for uma hérnia de disco cervical, pode causar isso. Então, são várias nuances ou várias situações que podem causar esse tipo de queixa para ela. O que é que eu oriento a senhora? O ideal é inicie por um ortopedista. Inicie, tá certo? Porque a partir do momento que ele, por exemplo, dormência na mão, ele descartou síndrome do túnel do carpo, por exemplo, a gente vai para a próxima investigação, que pode ser ou vascular ou do neuro, entendeu? Mas a princípio, comece pelo ortopedista. Perfeito, está respondido aí. Muito obrigado pela participação. Quero agradecer aqui ao Dr. Aquiles Lima e ao Cleibson por terem vindo. E vamos marcar outras dessas aqui, né? Dr. Aquiles atende na segunda-feira, o dia inteiro, lá no Sindicato Rural, né, Aquiles? Sim. Tá só na segunda, né? Toda segunda-feira, tá no Sindicato Rural, Largo Dom Fernando Gomes, número 26. Você quer marcar no consultório dele, é 99961-4310, 99961-4310. Tá aí na tela, dr.aquiles com CH Lima, tá? dr.aquiles Lima. Atende aqui também no Metropolitan, tá? No seu consultório particular, 3530-8440. E para você ter um personal para chamar de seu, que não é o de seu, é o Cleibson. Qual é o telefone? 98113-9537. 98113-9537. Muito bem, esse cara vai deixar você do jeito. Então, né, se você não quer arrumar resultado, não quer arrumar desculpa, né, Aquiles? É isso aí. É com ele, né? É com ele mesmo. Né, Paula? Então, os cabas 5 horas da manhã, crie coragem. Eu não crio porque eu não sei o que ela come. Mas muito bem. Doutor Aquiles, muito obrigado por ter vindo. Valeu, André. E até a próxima, Cleibson. Muito obrigado, Pepe. Muito obrigado. Valeu. Marcão, domingo tem CSA e ASA aqui, né? Amanhã, às 4? 4 da tarde. A jornada deve começar às 15 horas aqui. E, claro, você vai ser telespectador de quem tem os direitos de transmissão, que é o NN Play, com exclusividade, tá certo? Então você entra aí no NN Play a partir das 15 horas. A gente já deve estar no ar com o pré-jogo aí de CSA e ASA. A gente tá bem na fita. Estamos em terceiro. O CSA surpreendeu, né? Empatou com o Penedense, não foi? Coruripe em casa. O CSA empatou em casa com o Coruripe. Foi 1-1 o jogo. Aliás, esse final de semana foi tudo empate, viu, gente? Grandes, né? Muita gente empatou aí. CRB empatou também, né, Marcão? Empatou com o Penedense. Empatou com o Penedense. Deu umas zebras aí. Eu tava ouvindo o futebol show ontem ali, né? Tudo. Então vamos torcer para amanhã o nosso ASA marcar mais 3 pontos na capital alagoana, tá certo? Eu acredito, né? Então começamos meio ruim, mas agora tá bom, dá para chegar e a gente espera que o nosso alvinegro amanhã faça o dever de casa, jogando fora de casa, tá bom? Então você acompanha tudo aqui no NN Play. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Na segunda-feira a gente está aqui de volta com 12 anos do Saúde em Foco no ar. Que você seja abençoado no seu final de semana e que segunda-feira, se Deus permitir, a gente se encontra aqui. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.